No documento orientador da ação evangelizadora, assim entendido infância e juventude, nós temos um item chamado eixos estruturantes da tarefa. Como o nome diz, quais são os elementos norteadores da tarefa. E começa então fazendo a seguinte proposta: conhecimento doutrinário, aprimoramento moral e transformação social. Com isso, associa 3 verbos, que é o que nos interessa agora: pensar, sentir e agir. Cabeça, coração e mãos. Lembra muito uma história que cada pessoa que conta, toda pessoa que conta uma história conta a sua maneira. E eu vou contar a minha então. Há uma história que se refere a uma escultura de um busto de Jesus. Antes do escultor inaugurar a escultura, seria num período de uma manhã, diz que durante o dia anterior teria sido produzido um dano ao busto e deceparam os braços. Ficou quebrado essa parte. Ele se preocupou, mas a inauguração estava marcada e ela seria feita então nessas condições. Ele tapou de novo a escultura e na manhã seguinte então apresentou-se uma frase: eu não tenho outras mãos, outros braços e outras mãos para atuar no mundo senão as vossas. Quer dizer, Jesus, o governador da Terra, ele tem um projeto para o planeta. Como toda governança deve ter um projeto. Pensar em uma estrutura de gerência sem projeto é necessariamente apostar no improviso, apostar na ineficiência. Se nós vamos olhar as causas da ineficiência de ações em todos os setores da vida, lá do mundo lá fora e do nosso também, nós vamos verificar que muitas causas podem estar ali presentes, mas aconteceu uma coisa também, muito provavelmente. Não havia um projeto. Não havia um fio condutor. Não havendo um projeto, não tem um fio condutor para aquela ação. Então fica muito parecido, eu conversava ontem, com aquele diálogo da Alice, do País das Maravilhas, com o gato. Ela pergunta para o gato qual é o caminho. E o gato devolve para ela: mas onde é que tu quer ir? Ela diz: eu não sei. Aí o gato responde: então qualquer caminho serve. E muitas vezes nós trabalhamos na vida como um todo assim. A gente não sabe para onde é que quer ir. Então vai fazendo as coisas. E naturalmente acaba chegando a qualquer lugar, não necessariamente ao lugar que seria o desejável. Sendo assim, o primeiro verbo já se apresenta, que é o pensar. Quando nós falamos em pensar dentro desses eixos que estruturam a nossa tarefa, antes deixa eu dizer que é claro que a reflexão, o documento orientador é o da infância e juventude. Mas se nós olharmos os eixos estruturantes desses 3 verbos, eles perpassam as nossas ações como um todo. Está no documento da infância e da juventude, mas é um eixo estruturante para todos nós. Então, antes de qualquer tarefa, pensar. Tem que sentir. E, finalmente, vem o desafio do agir. Então, agora nós vamos fatiar os verbos e vamos trabalhá-los isoladamente. Vamos imaginar-nos nesse sentido. Nós somos trabalhadores do Centro Espírita. Porque antes de nós sermos trabalhadores de uma área,
Nós teremos que nos dar conta em algum momento que nós somos trabalhadores de uma estrutura. A nossa área só vai dar certo de verdade, tudo aquilo que a gente sonha, tudo aquilo que a gente organiza para a nossa área, dará certo efetivamente se nós pudermos ter o êxito do projeto como um todo. A gente fatia as áreas, mas o trabalho é federativo. Então, sim, nós temos uma área de estudo, nós temos uma área da mediunidade, nós temos uma área da família, infância e juventude, da assistência social, do atendimento espiritual. Por quê? Porque sendo espíritos em perfeição, mas ainda mais para cá do que para lá, nós não temos a competência de pensar no todo, senão aprofundando esse todo por áreas. Então, pessoas que são da área da assistência social, pessoas que são da área do atendimento fraterno e etc, etc, elas se reúnem para aprofundar estratégias. Se nós fizéssemos, por exemplo, nos reuníssemos aqui como estamos de manhã, para pensar nas ações federativas como um todo, sem os aprofundamentos em áreas que fizemos ontem, provavelmente nós passaríamos a manhã todas muito bem intencionados, muito dedicados, mas sairíamos com ações pífias. Por quê? Porque estamos todas as áreas juntos. Então há uma necessidade prévia de que se fatie e cada uma destas áreas elas aprofundem. Mas imaginar que nós somos só esta área é que está o equívoco. Nós, na verdade, somos um elemento de uma ação maior que a ação federativa. Quer dizer, tem a área da família, infância e juventude. Para quê? Para que a Federação Espírita Catarinense possa prestar um serviço à família, à infância e à juventude. Mas é a Federação Espírita Catarinense. Não existe a vice-presidência da família, infância e juventude isolada. Ela é um aspecto da FEC, como os demais setores o são. Pensando isolado para que o ente maior possa realizar a sua função. Assim também o Centro Espírita, a URI e o Centro Espírita. Eles estarão fatiados e nós vamos ver áreas específicas, mas para que o Centro Espírita possa cumprir a sua função, que é o quê? Divulgar a doutrina espírita. No aspecto da família, mais focada na família, no aspecto da infância e da juventude, no aspecto do estudo sistematizado, no aspecto do atendimento fraterno, mas tudo é o quê? Se nós trocarmos em miúdos e juntarmos tudo no mesmo saco, é a tentativa da divulgação doutrinária. A partir deste enfoque, a partir daquele enfoque. Em virtude do nosso próprio cérebro ainda ser muito primário, espíritos da grandeza de um Bezerra, ele não necessita do enfoque em áreas. A sua competência cerebral, a sua competência espiritual, consegue ver o todo e abrangê-lo no todo. Então, cada um dentro do seu quadrado. De acordo com as necessidades, nós vamos criando estratégias, o ser humano vai criando estratégias para poder ir trabalhando e atendendo às finalidades. Muito bem, então, voltando. Depois a gente volta, se for necessário, na roda de conversa, a gente aprofunda um pouquinho mais essa visão de interação entre as áreas. Se vocês desejarem já fazer isso agora, se manifestem, a gente faz também, não tem problema. Mas a ideia é essa. Estes 3 verbos que estão lá nos eixos estruturantes da tarefa da infância e da juventude, eles estão lá no documento porque alguém botou, porque a tarefa da infância e juventude tem que estar baseada nisso aí. Ok? Mas esses 3 verbos perpassam, tem a transversalidade em todas as áreas federativas. Porque todas as áreas federativas têm um objetivo comum. É que a federação daquele Estado
possa realizar a sua tarefa precípua, que é a divulgação ou a difusão. Não vamos discutir pontualmente a diferença desses verbos, eles existem, mas neste momento não nos interessa. A divulgação ou a difusão da doutrina espírita. Para o atendimento específico de uma situação, mas a função maior é a divulgação da doutrina espírita, que é a função do movimento espírita organizado. Para que se organizou o movimento espírita? Para divulgar a doutrina espírita. Para que existe o centro espírita? Para divulgar a doutrina espírita. No viés do atendimento social, no viés do atendimento fraterno, no viés, aí são vieses. Mas o que está no pano de fundo de tudo é a divulgação da doutrina espírita. E para que essa divulgação seja eficiente, então se pode pensar sim em eixos estruturantes. Se nós fôssemos lá na visão dos pensadores da educação, o eixo estruturante é o que a palavra diz. Ele estrutura uma função. Ele é o pilar, ele é a base organizadora de uma função. Então é o que quando nós pensamos em estrutura, nós podemos pensar em tijolo. O tijolo, para construir essa parede, nós vamos o tijolo lá de baixo. Como é que se constrói uma parede? Superpondo estrutura. E aí tu chega ao tamanho da estrutura que tu quer. Então cada tijolo na estrutura ele é fundamental. E precisa que cada tijolo tenha a competência, a capacidade para suportar o peso do que vem acima. Então a estrutura anterior tem que estar pronta, tem que estar boa, para que se coloque acima e assim sucessivamente. Por isso é uma estrutura, é algo de solidificação. Para que uma ação seja sólida, para que uma ação seja eficiente, ela precisa passar por essas 3 fases. Pensar, sentir e agir. Então, agora vamos sim por partes. O verbo pensar. Quando cada um de nós está numa tarefa, está numa ação, há necessidade de considerar esse verbo no amplo sentido. Eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar em relação às minhas questões pessoais. Eu não posso mais ser o eu isolado. Aquele que faz o que quer, que sente o que quer, que pensa o que quer. Mas quando eu estou numa ação, eu preciso pensar de forma que aquela ação possa acontecer. Então vamos a Paulo. É preciso que eu morra para que o Cristo viva em mim. Depois ele vai dizer, já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Eu sou um escravo do Cristo. O que significa essa frase? Já não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Eu sou um escravo do Cristo. Reflitamos uns minutinhos sobre a frase. Na prática, o que isso significa? Em termos práticos. Estou sob o comando. Que ações práticas isso vai ter? Eu estou na minha área. Estou lá no meu dia a dia, no meu serviço do centro. A renúncia também. A renúncia. A prioridade da ação. Então vamos primeiro na renúncia. Porque é interessante a gente, quando refletir de verdade. Eu estava conversando ontem com o pessoal, eu gosto muito de ouvir criança conversando. Então tu dá uma tarefa para uma criança, na aula de evangelização, por exemplo, tu faz uma pergunta para eles. O que Jesus ensinou? A Tia Sandra ensinou a amar. Aí tu pergunta para eles, mas o que é amar? Amar é ser bom. E o que é ser bom? Ser bom é amar. E tu fica, né? Porque ele não refletiu, ele gravou a palavra. Então, vamos pensar um pouquinho vamos parar um pouquinho nas contribuições dos companheiros, vamos pensar um pouquinho. É possível fazer uma tarefa, qualquer que ela seja na vida,
mas particularmente a tarefa das áreas que nós estamos, sem renunciar a alguma coisa? Não, não é possível. Para que nós estejamos aqui neste momento, nós fizemos um conjunto de renúncias. Ou só sou eu a pessoa ocupada aqui? Não, né? Aqueles de nós que ainda estamos em atividade profissional, temos às vezes o fim de semana para dar conta das nossas questões pessoais, né? É o abastecimento da casa, é uma compra de roupa, é isso, é um pagamento de conta que a gente vai no caixa eletrônico, é o que dá para fazer. Então, já não foi feito nesse fim de semana. Vamos para questões de quem tem família. Eu sou solteira, não tenho filhos, mas a maioria aqui de nós tem família próxima. Então, teve que deixar companheiro ou companheira, teve que deixar os filhos, e às vezes o fim de semana é o dia que a gente tem para estar lidando com questões ali. Se formos para outras questões mais íntimas, a gente queria ver uma peça de teatro que está passando naquele fim de semana. E naquele fim de semana, eu pago mico conversando com qualquer um de vocês. Se vocês me perguntarem qual é o filme que está passando hoje, eu sei que amanhã tem o Oscar, mas é tudo que eu sei. Quais são os filmes que estão concorrendo para o Oscar? Não faço a menor... Hoje é claro, hoje é o domingo. Não faço... É hoje. Amanhã eu vou ficar sabendo, exatamente. Não faço a menor ideia, porque não dá tempo. Agora, eu não gosto de cinema, eu adoro cinema. Bons filmes, então. Eu gosto de coral, adoro coral. Em Porto Alegre nós temos muitos festivais de qualidade, tem um produzido pela Universidade Federal, que tem corais do mundo inteiro. Não sei quantos anos faz que eu não vou ouvir. E o teatro da universidade, eu posso ir a pé, mas não tem condições. Assim como eu, vocês fazem no seu sentido íntimo. Não dá para atender tudo. Nós vamos priorizar. E não tem saída. Então, se eu priorizo uma coisa, eu abro mão das que não estão na prioridade. Aí vamos para a vivência de uns com os outros. A vivência interpessoal, ela é fácil? Não, ela não é fácil. Tem pessoas que são agradáveis no convívio e tem pessoas que ainda não conseguem ser. São nossos companheiros de trabalho ali no centro, na nossa área, na nossa URI, no encontro federativo. Tem pessoas que elas têm uma facilidade de convívio, de disponibilidade. Ela vê que alguém está chegando, ela já vê um jeito, tem um lugar aqui, vou ajeitar melhor a cadeira para o companheiro sentar. A pessoa, ela está antenada, ela já desenvolveu esse tipo de inteligência, de solidariedade. É nato naquela pessoa. E tem muita gente assim. Mas tem uns que não conseguiram ainda. Então, se eu não conseguir, eu sou um indivíduo que eu atrapalho. Né? Se eu estou sentado, eu ponho a perna, bom, se bater no da frente, azar no da frente. É que nem avião, a cadeira cada vez está mais perto um do outro, e o sujeito, quando ele vai com a cadeira para trás, ele vem no teu pescoço, então tu viaja na cabeça do outro. E a pessoa não se dá conta, numa viagem de 45 minutos, qual é a necessidade de botar a cadeira para trás, pelo amor de Deus. Mas ele bota. O da frente também, se tem a perna. Então, a pessoa não tem essa inteligência desenvolvida. E tu tem que conviver com essa pessoa. Estou dando exemplos assim mais engraçados, mas tem outras tantas coisas, né? No dia a dia, no nosso convívio no centro espírita, no nosso convívio no movimento, que não é fácil. Agora, é a minha tarefa. E eu terei que priorizar a tarefa e terei que administrar essas questões. As questões do ouvir não. Às vezes a gente está numa equipe. Aí nos pedem uma proposta, dá uma ideia. Não, a tua ideia não. E a gente ouve o não. O não pode ser dito não assim, como pode ser dito de uma outra maneira. O gato subiu no telhado. Mas é não, né? Eu não sou burra, eu entendi. E aí aquilo bate. Puxa vida, aceitam as ideias de todo mundo. As minhas ideias não aceito.
Então, são coisas que precisam ser renunciadas. O ego, para a gente viver em equipe, o ego tem que ser renunciado. Eu tenho que abrir mão dele, para que possa viver com o outro. Então, realmente, pensar na tarefa significa colocá-la acima de todo o resto, mas não significa não ter que administrar esse resto. Só significa ter que priorizar a tarefa. Bom, isso em questão do eu comigo. Eu trabalho lá no setor e eu estou pensando nas coisas do eu comigo. Agora, tem um outro pensar, que é o pensar estratégico da tarefa. E se não for feito esse pensar, nós teremos muitas ações, porque nós somos pessoas, na grande maioria de nós, envolvidos com aquilo que fazemos. Então, teremos muitas ações, mas ações ineficientes, ações ineficazes, ações que não resultam na produção de uma coisa. Por quê? Porque são ações isoladas. Então, nós teremos que aprender a pensar no conjunto, em conjunto, no conjunto e em conjunto. Então, desde o setor da casa espírita, o setor de estudo, eu não posso ser um facilitador do setor de estudo e pensar só no grupo de estudo que eu trabalho. Porque eu não sou aquele coordenador, eu sou coordenador do estudo do centro. Então, esse setor ele tem que se reunir. Que bom se ele pudesse estudar em conjunto, ter horários de estudar em conjunto, ter horários para muitas coisas, mas há uma que não pode ser dispensada. É pensar no projeto daquele setor. O que é um projeto? Um projeto pressupõe um diagnóstico, quer dizer, como é que está a situação, um levantamento da situação. Um projeto significa o porquê que eu vou agir, quais são os objetivos que eu quero atingir e quais são as ações que eu vou implementar para atingir aquele objetivo. Terminou o projeto? Não. O projeto pressupõe avaliar a ação. E nós, no movimento espírita, a gente tem uma certa dificuldade de avaliar. Porque a gente ainda não é sensível, a gente é suscetível, né? Então, chegou na hora de avaliar, a gente já começa a se desculpar, se justificar. Mas avaliar efetivamente, eu admiro muito coordenador, de qualquer coisa, mas no movimento espírita eu os admiro em especial, porque o coordenador, quando ele vai fazer uma reunião de avaliação, ele primeiro precisa criar uma dinâmica, depois ele precisa pensar no como é que ele vai deixar as pessoas à vontade, depois ele precisa não sei no que, e aí ele guarda 5 minutos para dizer o que tem que dizer. Porque se ele fizer isso antes, ele termina a reunião, não tem mais trabalhador. Porque a gente não consegue. Mas um projeto que não tem avaliação, ele não tem melhoria. Então, às vezes as pessoas me dizem, agora nós estamos começando a fazer a tarefa X no Centro Espírita, estamos implementando isso, etc, etc. Eu pergunto, há quanto tempo? Senhor, nós já estamos fazendo isso há 2, 3 anos. E quais são os resultados? São muito bons. Eu digo, é muito bom e tu partiu desta conclusão a partir do quê? Foi feito um processo avaliativo da tarefa? Vocês se reuniram? Analisaram as etapas? Está dando resultado? O resultado é qual? Aí, se nós estamos no setor de estudo, o facilitador vai dizer assim, não estou dizendo que ele seja aqui, né? Estou dizendo em outros lugares, lá fora. O facilitador vai dizer assim, Sandra, está muito bom o resultado, porque a gente vê em sala, as pessoas sabem os conteúdos, fazem uma pesquisa, tá, mas se comprometeram mais com as tarefas do centro? Aumentou o número de trabalhadores? Porque resultado já sai do pensar e vai para o... Uma pessoa que ficou
5, 10 anos estudando, e ela não se ofereceu para fazer nada, eu posso dizer que ela aprendeu? Talvez possa, mas eu não tenho a comprovação disso. Então, resultado já vai entrar no outro campo, que é a atitude. Resultado é mudança de atitude. Então, isso vale para assistência social, isso vale para atendimento fraterno, isso vale para, mas substancialmente isso vale para a área da educação, as áreas que divulgam o espiritismo, qual seja a palestra, o estudo dedicado ao adulto, à infância e à juventude. Quais são os resultados atitudinais de quem atuou no processo? Isso é um projeto. Ele necessariamente tem que ter uma avaliação de resultados. Então nós temos algumas dificuldades no nosso pensar em relação, primeiro, a diagnóstico. Analisar a questão que nós estamos envolvidos. Por quê? Porque a gente não conhece o sistema, a gente não conhece o centro espírita. É muito comum eu conversar com companheiros que assumem funções, coordenadores de grupo de estudos, coordenador disso, coordenador daquilo. Estou falando fundamentalmente em coordenadorias, né? Que aí eu preciso ter um conhecimento sistêmico realmente da casa. E aí tu pergunta para o coordenador do fraterno os horários de passe, se ele não olha ali no papelzinho, não sabe. Porque ele nem sabe que efetivamente como é que é o passe na casa. Ele não conhece outro setor da casa que não o dele. Como é que ele vai divulgar uma coisa que ele não conhece? Como é que eu vou amar uma coisa que eu não conheça? Então esse primeiro verbo pensar, ele é fundamental porque ele vai detonar o processo do resto. Para que eu me integre e sinta, para que eu sinta uma coisa e me integre nela como trabalhador de verdade e possa trabalhar apesar de tudo e apesar de todos, a base é conhecer esse negócio. Senão eu estou apaixonado pela tarefa, mas eu não amo a tarefa. Qual é a diferença entre apaixonado e amar? A paixão é algo químico, que vem inclusive da novidade. Eu estou começando, tudo que a gente começa é muito agradável. A reação bioquímica é automática. Mas com o passar do tempo, para que eu me mantenha vinculado a alguma coisa, tem que estar fundamentado no amor. Mas se eu não conheço, como é que eu vou amar? Então, o pensar no sentido do conhecer a estrutura que está inserido. Eu vou coordenar alguma coisa, eu tenho que conhecer os documentos orientadores daquela coisa. Seja lá o que for. Muitos de nós atuamos no movimento espírita e nunca lemos orientação ao centro espírita. Eu não estou dizendo nós aqui na sala, pelo amor de Deus, eu estou dizendo nós, né? Porque eu não os conheço. Eu posso dizer a respeito de pessoas que me dizem. Eu nunca perguntei para nenhum de vocês se já leram, mas muitas pessoas que eu converso me dizem que ainda não leram. Aí eu refiro, alguns outros referimos a leitura do documento orientador do nosso setor, mas nunca se preocuparam como é que esse documento evoluiu. Agora, em abril, nós temos uma regional do Conselho Federativo Nacional, a Regional Sul. Que isso, pelo amor de Deus? A Sandra está falando de coisas de outro planeta. Não, estou falando aqui do Brasil. Federação Espírita Brasileira, Conselho Federativo Nacional, a qual nós todos estamos vinculados através da diretoria da nossa federativa. Esse conselho, ele se divide em regionais para poder dar conta das tarefas. O que essa regional faz? Ela analisa um tema de casa que foi dado no ano passado. Agora voltam os diretores de área e continuam debatendo aquele elemento. Aí debatem, deliberam, decidem, orientam-se. Este documento, ele é jogado depois. Ele vai se desenvolvendo, aí depois ele volta. Então esta é a história dos documentos orientativos.
Quando a gente diz assim, ó, isso aqui é vontade da FEC, foi a FEC que mandou. Com todo respeito, a FEC não manda nada, porque quem manda é o Conselho Estadual, que está lá decidindo agora. Então eles decidem a partir do quê? A partir do presidente que foi votado. Foi votado por quem? Pelos presidentes de Centro Espírita. Quem é que votou no presidente Centro Espírita? Os associados daquele centro. Que é algo mais democrático do que isso? A decisão daquele conselho, no fundo, é a minha. Por quê? Porque eu votei no presidente do meu centro, que votou no presidente da URI, que integrou o conselho e decidiu o documento. Portanto, foram reivindicações levadas pela base, que foram subindo, se transformam em documento e agora voltam. Ah, mas eu não sabia, eu não decidi esse movimento, mas decidiu o presidente do centro. Então pensasse no voto antes de dar. Na verdade, na grande maioria das vezes nas Assembleias Gerais, a gente quer que termine. Que horas termina esse negócio? Quando a gente vai na Assembleia, claro, né? Então o processo democrático ele não se qualifica às vezes, não é porque ele não exista, é porque nós não atuamos no processo conforme devemos atuar. Então não são documentos autoritários, que alguém decide a sua vontade e joga para mim e eu tenho que cumprir. Não, eu tenho que cumprir, porque ele resulta da expressão da vontade de todos, através da delegação do voto. Então, talvez fosse o caso de nós pensarmos em bons presidentes para que estas pessoas que me representam representassem melhor a minha vontade. Agora, simplesmente nessa visão simplista de dizer que é vontade, é o fulano que quer, é o beltrano que quer, e eu me eximo do processo como se eu vivesse num sistema autoritário, que seriam as federações, não é justo, não está correto, porque não é assim. Vocês me dizem, mas Sandra, o sistema tem que se qualificar. Eu concordo. Obrigada. Ainda está aquém do desejável. Eu concordo. Porque toda ação humana, ela sempre precisará se qualificar, porque nós somos espíritos imperfeitos. Agora, o que não pode ser ainda continuado é afirmar apenas que é autoritário, que é isso, que é aquilo, mas no fundo eu não o conheço. Então, o pensar significa conhecer um pouco mais também o sistema federativo, o qual nós estamos incluídos. Mas eu sou só coordenador de grupo de estudo, mas tu não é coordenador do grupo de estudo em Marte. Tu é coordenador do grupo de estudo da Federação Espírita Catarinense. Portanto, tu és um membro do sistema. Esteja lá no Centro Espírita ou esteja na Direx. Tu és só um membro do sistema. O poder, ele se amplia. Ele tem maior abrangência, mas não maior força. Em termos de força, o coordenador do grupo de estudo e o presidente federativo tem o mesmo. A abrangência do poder é que muda. A abrangência do coordenador do grupo de estudo vai para os 10 coordenados dele. A abrangência do poder do presidente vai para o Estado inteiro. É a abrangência que muda e não o impacto, não a força. Ninguém pode mais que outro no sentido de força, e sim de abrangência. Então, eu diria que o primeiro pensar nosso, enquanto membro de um setor, seria conhecer a estrutura do setor que estamos vinculados e as repercussões deste setor, desde a base Centro Espírita até o Conselho Federativo Nacional. Esse seria o primeiro. Para que nós pudéssemos, então, nas nossas decisões, contemplar esses projetos que já estão prontos, que estão andando. E nós temos um membro do projeto. Porque se não existe um projeto e eu faço um projeto paralelo.
nunca vai ser eficiente essa ação. São ações que se multiplicam, mas que não chegam à eficiência. Nós gastamos força e produzimos pouco no final das contas. Por quê? Porque várias pessoas fazem a mesma coisa sem se dar conta que precisavam agir em conjunto. Imaginem uma empresa, como é que ela vai funcionar assim? Não funciona. Não dá lucro. Para usar um termo popular, não dá lucro. O lucro é resultante de um diagnóstico, de uma avaliação, de um conhecimento muito profundo do que está se fazendo, do porquê que as ações estão assim ou assim. No fundo, nós temos um produto final a produzir, que é a divulgação doutrinária. E nós precisamos, então, azeitar essas ações para que nós possamos ter esse produto em grau máximo de excelência possível naquele momento histórico em que nos encontramos. Então, o primeiro elemento seria se conhecer. Conhecer o que eu estou fazendo ali, conhecer as repercussões, esse pensar. Bom, eu já conheço, eu já entendo de tudo. Alguém me orienta. Porque quando eu digo esse conhecer, eu não pressuponho que eu vá fazer tudo sozinho. Porque para isso eu estou dentro de uma lei de sociedade. Então, não só tem alguém que veio antes de mim, que tem que me dar sustentação, tem que me passar informações, como eu tenho outras ferramentas que eu posso buscar. Então, nesse sentido, a formação, né, a capacitação desse fulano que vai operar. Alguém poder me ajudar a fazer essa ação, me qualificar para fazer essa ação. O que não é desejável, o que não vai resultar grandemente, é eu simplesmente assumir, achar que eu estou isolado do todo e ir fazendo como se ninguém tivesse feito antes. Então eu não tenho como dar continuidade, porque eu não conheço o projeto anterior. E que as outras instâncias do sistema que eu estou integrado, quais são esses outros projetos? Para que eu possa viabilizar o projeto. Vocês imaginem um sistema qualquer do corpo. Vamos imaginar o sistema digestivo. O estômago assume um diretor ali do estômago. E o estômago resolve funcionar sozinho. O que é um sistema? É um conjunto integrado de órgãos. Cada órgão, evidentemente, tem a sua função básica, mas ela não existe em realidade em si mesma, e sim em função da função maior daquele sistema. Então, nós precisamos conhecer esses outros projetos para podermos ser um viabilizador deste projeto na instância em que nós estamos vinculados. Então, este seria, se alguém me perguntasse, a meu juízo, esse seria o primeiro pensar. Qual é a atribuição que eu tenho? Quais são as repercussões dessa atribuição? Tá, eu conheço. Agora eu vou fazer o diagnóstico da situação como ela se encontra. Para que então possa haver um planejamento de ação. Agora, um planejamento de ação que esteja em consonância com as demais instâncias do projeto maior a que eu estou vinculado. Então, na verdade, talvez o raciocínio, para facilitar, devesse ser construído diferente. Eu conheço o projeto maior, os projetos que se desenvolvem, aí eu faço o meu. Vamos pensar assim em alguém que tenha que organizar a palestra. Eu sou o coordenador das palestras do meu centro, então eu vou organizar as palestras. Eu não posso simplesmente organizar as palestras. Eu antes tenho que ver quais são as atividades que a URI tem. Porque senão eu vou fazer um convite e vou organizar um seminário, um congresso na minha casa no dia de uma qualificação da URI. Então eu estou fazendo trabalho paralelo. Eu sou presidente da URI ou sou coordenador de palestras da URI. Eu posso sair fazendo já o projeto das palestras do ano? Não. Eu tenho que verificar as datas de qualificação da FEC, que é de abrangência do Estado, porque senão eu marco
uma função, um trabalho específico de repercussão na minha região, quando a FEC já tinha um trabalho naquela data em função do Estado. O que vai acontecer? Se o Centro Espírita marca uma atividade no dia da URI, ele esvazia a atividade da URI. Se a URI marca uma atividade no dia do da FEC, ele esvazia o da FEC. Então nós estamos fazendo projetos paralelos. Nós estamos viabilizando o projeto maior ao que nós pertencemos, que no caso é o da FEC? Não. Porque a própria organização dos projetos da FEC não podem ser feitos isolados, tem que contemplar o do CFN, por exemplo, em novembro. A FEC não pode marcar um congresso no dia do Conselho Federativo Nacional, porque então os presidentes, a directs da FEC não pode ir. Alguém vai ter que ficar. Então, tanto quanto desejável, ela vai ver quais são as datas de repercussão nacional e fazer uma adaptação. Ou pelo menos naquela área específica. Então, tudo está entrelaçado. E é este entrelaçamento que precisa ser conhecido para que a gente não crie situações paralelas. Às vezes me pergunto por que eu não aceito palestra quando é feita pelo Centro Espírita e aceito quando é feita pela URI. Pela razão óbvia. Porque há determinados momentos em que eu fui surpreendida por um Centro Espírita estar realizando uma atividade no dia da atividade da URI. E eu era a convidada do Centro Espírita. Só que eu sou membro do processo de unificação. Eu trabalho pela unificação e eu estava fazendo um serviço paralelo. Vocês imaginem como é que eu me senti? Quando o presidente da federativa foi me cumprimentar. E aí eu perguntei, mas interessante você estar aqui. Ele disse, sim, a cidade está sediando um evento da URI. Como? Sim, a cidade está sediando um evento da URI. Eu disse, mas o Centro Espírita é essa. O que eu ia fazer? Pegar a mala e ir embora? Não, eu tive que fazer o serviço agora. A partir daí eu me dei conta. Vocês acham que resolveu a situação? Esses tempos uma URI me convidou para fazer uma atividade no dia da atividade da federativa. Eu fiquei sabendo porque como eu tenho uma grande ligação com aquela federativa, eu recebo a pauta. Eu recebo a agenda da federativa. E aí eu vi antes de aceitar. Mas isto, o convite não podia sair. Ele sai, eu não posso partir do princípio que seja má fé, mas eu posso afirmar com toda segurança que é desconhecimento. Na melhor das hipóteses, é desconhecimento. Um desconhecimento que não pode haver. Então nós precisamos estar estruturados com os nossos projetos. É uma questão só de bom senso. Só de organização. Então o pensar, ele tem essa função, ele precisa ser pensado, essa é a palavra. É uma coisa assim, dificílimo de fazer? Não. Eu não vou conseguir? Vai. A gente até pode meter os pés pelas mãos em algum momento. É da vida, da nossa fase evolutiva. Agora, o que se exige? Bom senso no organizar. Se vai dar certo ou não vai dar certo a minha ação, bom, aí vai depender de uma série de outros fatores, alguns dependentes de mim, outros não. Agora, eu tomei todas as cautelas que estavam nas minhas mãos tomei. Bom, aí o que eu vou fazer? Eu fiz as avaliações, eu fiz os estudos, eu fiz as consultas, eu pensei, eu refleti, eu parei, não foi no afogadilho, vamos fazer, porque tem que fazer, e fazer de qualquer jeito. Não, tudo foi pensado, tudo foi conversado, tudo foi organizado. Bom, Sandra, aí não deu tão certo assim. Bom, você aprendeu, você fez o esforço, você se dedicou, organizou. Também temos que aprender a viver com a frustração. Nem tudo que a gente faz consegue acertar na primeira vez. O que não é desejável é que seja feito de afogadilho, que seja feito de qualquer jeito.
Porque tem que produzir, eu saio produzindo como se eu fosse uma pessoa, uma célula isolada. Não existe célula isolada. Nós somos células de um sistema. É isso que precisa. Portanto, o verbo é pensar. Ele é muito feliz, o verbo. É isso, é pensar. E pensar como está sendo pensado. Quer dizer, ontem passamos o dia pensando. Procuramos, dentro da nossa área, fazer reflexões. Tomamos conhecimento, solicitamos a instância maior, quer dizer, estava o coordenador do setor da Direx. Quer dizer, fomos a ele, voltamos, analisamos no nosso grupo. É isso. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é só isso. Aí então, planejamos. Então o verbo pensar, aliás, os 3 verbos, nós temos que ver na dimensão humana, nossa, nós conosco mesmo, dos nossos pensares, as nossas renúncias, nós vivendo em equipe e, finalmente, a instância da ação propriamente dita, da nossa atividade propriamente dita. Tudo aquilo que pode ser pensado em termos da nossa atividade, tudo que pode ser refletido, tudo que deve ser conversado. A boa coordenação é a coordenação, não é só a liderança no sentido do fato de arregimentar gente, porque o líder ele tem essa característica em geral. Ele está em qualquer lugar e ele arregimenta. Eu estava agora vindo para Floripa e um drone cancelou o voo. Alguém brincando, cancelou vários voos. E, como houve atraso em cadeia, o voo que eu deveria ver foi cancelado. Muito bem. Aí a companhia demorou um pouco para dar um retorno e tal. E uma pessoa, uma jovenzinha, ela estava na fila, aí ela já começou a se virar. Mas, gente, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, com muito jeitinho, com muito bom senso que a menina estava dizendo. Tudo que ela fala. E eu estava vendo ali, mas que potencialidade de liderança, e uma boa liderança. Porque enquanto só faltava esbofetear o funcionário da companhia, ela não. Com muito jeito, com ideias. E tu vê, então, uma potencialidade de liderança positiva. Claro que tem a liderança negativa, mas ali, no caso, a liderança positiva. Agora, não é só isso. Né? É bem como eu estou dizendo, são ações refletidas, ações com base no bom senso, pressupondo, então, esse encadeamento de sistemas. O segundo verbo é o sentir. Ele acresce em dificuldade, indiscutivelmente. Porque o primeiro, o pensar, é uma questão de bom senso mesmo, e de querer fazer. De tomar conhecimento das coisas e integrar-se num sistema. A pergunta que vai nortear o pensar é como eu vou me inteirar de tudo isso. E como eu vou produzir de forma sistêmica. A palavra de ordem do pensar é o sistêmico. A visão sistêmica é que vai nortear uma boa ação federativa. Essa palavra é antiguíssima em nosso movimento. Eu me lembro, eu tomei conhecimento dela já desde a década de 80. Ali já se falava nessa visão sistêmica do centro espírita. Os setores conversando, os setores agindo junto, para que o centro espírita tenha um projeto. A URI pensando, agindo junto com o centro espírita, para que a URI tenha um projeto. Assim a federativa. Então, o projeto da federativa, depois o projeto da URI, depois o projeto do centro espírita. Essa visão sistêmica integrada. Muito bem. O segundo verbo é efetivamente sentir tudo isso. Sentir que isso é importante. Sentir o valor dessas ações. Porque se nós sentirmos, nós vamos fazer. Por mais difícil que seja qualquer ação do pensar, se eu sentir o valor da ação, eu faço. Porque nós não somos pessoas de má fé, não somos pessoas limitadas no sentido de competências, estamos mais ou menos lúcidos, então vai dar para fazer. Agora, há um sentir que precisa nortear isso, é o sentir do compromisso.
É o sentir do valor da tarefa. Se vocês me perguntassem um verbo para ele, eu diria que é estar integrado na unificação. Entender que é sistêmico e sentir esse sistêmico. Então, antes de qualquer ação, eu vou sentir a necessidade do pensar de forma sistêmica. Porque eu entendi este valor. Uma coisa é a cognição registrar. Vocês estão registrando uma informação que eu estou dando. E já conhece essa informação muito antes de eu estar dizendo. Mas, enfim, estão registrando. Isso está no cérebro. Não quer dizer que quando saiam na porta... Não, ela falou lá. Mas daí ela falar e eu acreditar, vai uma larga distância. Então, o sentir, ele está relacionado ao acreditar. Eu acredito no valor da unificação. Eu quero ser um agente desta unificação. Eu sinto isso como um valor pessoal. Porque todos os nossos pensares, gente, eles nascem das nossas crenças íntimas. Não sei se já perceberam isso. Se nós acreditamos na paz, nós faremos todos os esforços possíveis naquela fase evolutiva para sermos pacificadores. Por quê? Porque a gente acredita na paz, porque a gente sente a paz. Se nós acreditamos no amor, nós vamos fazer todos os esforços necessários e possíveis naquela fase evolutiva para expressar amor. Então nós talvez precisemos compreender e conhecer quais são os nossos verdadeiros sentires. O que realmente é uma crença em nossos corações. No que efetivamente nós acreditamos? Nós acreditamos na ação federativa? Nós acreditamos na possibilidade de resultado da tarefa que executamos? Nós conseguimos ver esse alonge, para longe, trazendo Kardec como referência. Lembram quando ele faz aquela nota a uma fala, a um comentário que ele tinha feito em relação à mensagem do Espírito de Verdade para ele em 1856. O Espírito de Verdade diz para ele em 1856 quais seriam as dificuldades dele, 56, 57, quais seriam as dificuldades dele, o que ele enfrentaria no movimento, enfim. 11 anos e meio depois, ele escreve uma nota a este comentário do Espírito de Verdade. E ele diz que tudo que o Espírito de Verdade disse que aconteceria, aconteceu. E aí ele descreve o que aconteceu. Chegou ao ponto de ele não ser compreendido pelos próprios pares da sociedade parisiense. Ele teve dificuldades de vivência na própria sociedade parisiense, que não necessariamente queria seguir as orientações. Aí ele diz assim: mas o que o Espírito de Verdade não me disse, e eu descobri, seriam os benefícios que eu iria aurir pela divulgação do Espiritismo. Claro, o Espírito de Verdade não disse a ele a parte boa do negócio, mas ele descobriu por ele mesmo, porque faz parte. O Espírito de Verdade tinha que prepará-lo para as possibilidades de insucesso. E ele então descobre esses benefícios pela vivência. Quantas cartas ele recebeu, algumas até estão na Revista Espírita, daqueles que depuseram dos benefícios que o Espiritismo fez para si. E ele diz: o Espírito de Verdade também me orientou que eu fizesse a prece. E eu, na prece, me colocava, e aí vem, aonde o Espiritismo podia chegar. Ele olhava para o futuro. Aonde é que aquela ação que ele estava fazendo naquele momento poderia fazer de 5 anos, em 10 anos, em 20 anos, em 100 anos. Os efeitos do Espiritismo, as consequências do Espiritismo no tempo, jogando para o futuro. E isso fazia com que eu me elevasse, a fim de que os dardos nunca me atingiram.
Olhem que grande percepção, que homem notável. Guardadas as proporções, a Sandra está dizendo que a gente tem que ser o Kardec. Não, a gente tem que ser como ele, tomá-lo por referência, no limite da nossa possibilidade. O que eu estou querendo dizer? Que a gente deve fazer como ele fez, de acordo com o que a gente possa. Então, olhar em termos de futuro. Esta ação da área que eu estou pertencendo, se eu ficar, se ela tiver continuidade, se ela tiver qualidade, o que ela pode fazer para o futuro? Amanhã, depois da manhã, daqui a 5 anos, daqui a 100 anos. Porque isso é que vai nos dar força. Então eu acredito, a pergunta é, eu acredito que seguindo todos esses parâmetros de qualificação, de capacitação, possa haver uma repercussão da ação que eu estou produzindo? Eu acredito nisso? Ou eu estou fazendo só por fazer? Porque isso, esse sentir de crença interna nos efeitos da nossa ação, é que vai fazer com que a gente sustente os pensamentos adequados. Que a gente produza as ações desejáveis. Que a gente se esforce pela produção das ações desejáveis. E a nossa ação, ela pode muito? Pode. Se nós formos ao Livro dos Espíritos, e ontem a gente trabalhou muito rapidamente, e vou repeti-lo agora, quando Kardec pergunta quais seriam as potencialidades do Espiritismo, o que o Espiritismo pode? Os Espíritos respondem, destruir o materialismo. Esse é o poder do Espiritismo. A resposta é grande, eu vou ficar só nesse pedacinho. A ideia da resposta, não vou trazê-la textual, mas a ideia da resposta destrói o materialismo porque apresenta as consequências das ações em futuro. Tira o véu da lei de causa e efeito. Mostra o futuro como sendo a ação produzida no presente. Isso faz com que quebre a estrutura materialista. Porque se realmente eu tiver a competência, por tudo que o Espiritismo me dá, de que eu vou enfrentar as consequências das minhas escolhas, eu vou conseguir compreender de novo, Paulo, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu vou começar a pensar, é conveniente para mim ter que responder por isso? Isso é positivo para mim, porque eu estou produzindo bem, então a resposta vai ser no bem. Ok, então faça. É conveniente para mim responder esta ação é egoísta, essa ação é vaidosa, essa ação é orgulhosa, portanto eu vou receber a resposta negativa da lei. Então isso não me convém, eu busco parar. Então uma eu luto para produzir e outra eu luto para parar, que será o verbo agir, que a gente já vai falar em seguida. Então é este sentir, o que vai mover este personagem para que ele se esforce para o agir, é o quanto ele consegue sentir verdadeiramente em relação à sua tarefa. O quanto ele percebe, faz a percepção sensória dos efeitos da sua ação, da produção das suas ações. E nós podemos muito, porque se somos agentes do Espiritismo, o Espiritismo tem o poder de destruir o materialismo. E nós seremos as ferramentas para que possa ir acontecendo isso nas ações específicas a que nos destinamos. É um semeador de uma semente. Nós não somos... mas eu não sou tudo isso. Eu não estou falando que nós somos a coisa mais importante da humanidade, mas nós somos filhos dela. Então a gente pode, dentro do limite das nossas competências. Nós temos que também ter essa percepção das nossas potencialidades. E, finalmente, chegarmos ao terceiro verbo, que é a ação. Então, houve um pensamento, uma qualificação de pensar, nós temos a produção efetiva desse sentir, nós estamos conscientes daquilo que sentimos e agora nós teremos que nos perguntar, então, por que te detens? Se os dois estágios foram construídos, inevitavelmente nós teremos que nos exigir o terceiro.
Agora nós vamos sair do que é confortável e vamos na produção da ação. E aí teremos que estar sempre com essa frase de Paulo em nossa mente. Por que te detens? Por que não fazer? O que é assim tão grande que vai nos amarrar a não fazer? Vocês poderiam dizer, mas são as adversidades? Mas as adversidades fazem parte do caminho. São os outros chamamentos, Sandra, que têm a sua importância? Evidentemente que tem. Tudo aquilo que nós nos vinculamos, nós temos que administrar e dar conta. Não é abandonando coisas que nós vamos resolvê-las. É administrando. Nós temos responsabilidades com as nossas famílias, nós temos responsabilidade com as nossas profissões, nós temos responsabilidades com a sociedade que estamos envolvidos, ok? Quando a gente diz fazer e agir na nossa tarefa, não está se pressupondo fugir das nossas outras obrigações, dos nossos outros compromissos. É saber criar uma agenda. Na vida nós temos que criar uma agenda. Neste momento eu vou administrar tal coisa, neste momento eu vou administrar tal coisa, e assim sucessivamente. Agora, o que eu posso falar aqui que nós temos em comum? Nós temos famílias diferentes, nós temos profissões diferentes, porque nós temos deveres diferentes. O que nós temos em comum é a nossa ação federativa. Então, por isso que eu estou falando nela. Por que te detens na ação precípua da tua área? Por que não fazes esse conjunto de ações desejáveis? Se eu estivesse conversando hoje na área da família, e aqui tivesse só membros do setor da família, eu estaria perguntando, por que te detens nas questões familiares? Se eu estivesse conversando lá na minha profissão, com os meus colegas, por que te detens na ação profissional? Mas eu estou conversando com membros da ação federativa, então a minha pergunta só pode ser por que te detens nas atividades federativas. Então, nenhuma coisa pode enroscar, impedir, reter que a gente produza estes dois elementos, aquele que já foi pensado. Nós pensamos no projeto, agora tem que viabilizar o projeto. Viabilizar um projeto é fácil? Não. Não é fácil, porque surgem uma série de dificuldades inerentes ao desenvolvimento da tarefa. Tínhamos que fazer uma produção X, estragou uma pecinha aqui no Data Show. Bom, é uma dificuldade, tem que ser resolvida. A primeira decisão não pode ser para tudo. Por quê? Porque tem uma coisa que está em cima do Data Show. Que é o quê? A ação federativa. Aí se não der, bom, se não der para resolver, tem que fazer sem. Simples assim. Não se pode se pressupor que uma pessoa vai fazer uma tarefa contando com uma máquina. Porque máquinas falham. Falta luz de vez em quando. Não funciona. Leva a antiga fichinha, sabe? Aquele papelzinho, que a gente não sabe mais o que dá. Não quer papelzinho? Bote no celular. Não quer, bota no tablet. Mas leva uma coisa na mão, que é o plano B. A tarefa tem que sair. Então nós não podemos, a tecnologia veio para nos ajudar, mas nós não podemos ficar na dependência dela. No dia que eu vinha fazer o embarque, o menino que estava na minha frente para passar, ele contando com o celular, claro, o voo atrasou, saiu das 6h30 e foi para as 10h30 da noite, aí depois não era mais 10h30 da noite, eram 11, e ele ficou brincando no celular. Terminou o quê? A bateria. Só que o check-in dele estava onde? No celular. E o menino disse assim para a moça que estava pegando, terminou a bateria. E ele ficou olhando, como se olhar fosse resolver. Aí tiveram, claro, deram um jeito pela carteira de identidade e tal, ele entrou. Mas aquilo veio para me ajudar, não para me atrapalhar a vida. Não tem vergonha nenhum botar num papel. Eu tenho a ideia tal, depois eu vou fazer tal coisa. Bota no papelzinho, bota no bolso, bota na bolsa. Se tudo deu certo como eu planejei, ok, vai ali que fica mais bonito. É visual, é um recurso visual. Mas não deu, não deu.
Então são ações, não dá para se deter pelos empecilhos, não dá para se deter por coisas que são da natureza das coisas. Pode acontecer, pode não acontecer. Joana de Ângeles tem uma mensagem a respeito desses elementos detentores, a que nós nos deixamos envolver. E um que nós estudamos muito, que é a ação dos espíritos no mundo corporal. Tem a ação dos benfeitores, das equipes espirituais, a leitura das obras de André Luiz, da série Nosso Lar, ou da série A Vida no Mundo Espiritual. Nosso Lar está completando esse ano 75 anos, né? A leitura destas obras, das 13 obras, que foram escritas ao longo de 25 anos. 13 obras, 25 anos. Essa é a série Nosso Lar. A leitura dessas obras vai nos dar uma ideia também, além de todo mais, da ação das equipes espirituais em auxílio às nossas ações, dentro e fora do centro espírita, aquelas ações que são federativas, aquelas ações que são do movimento organizado, coordenadas por esses espíritos benditos que estão ali, prontos para nos auxiliar. E o farão na medida do quê? Na medida dos 3 verbos. Se foi uma ação pensada, organizada, estruturada, se há um preparo para aquela ação, não tenhamos dúvida que haverá auxílio do mundo espiritual superior. Haverá algum espírito designado para nos auxiliar. Então, não há motivo aqui na detenção para o medo. Mas vai dar, não vai dar? Eu tenho os meus limites, eu admito os meus limites, aí como eu sou muito pequena em relação à tarefa, então nós podemos ser muito pequenos em relação à tarefa, não sei, mas vou até admitir que a gente é. Agora nós podemos tudo naquele que nos protege. Então não há por que temer. O temor não pode ser um elemento detentor do processo, porque eu estou protegida. De novo, Paulo, se eu estou com Jesus, quem é que pode estar contra mim? Agora, o problema é saber se eu estou realmente com Ele. Porque Ele não é desordeiro, Ele não é beligerante, Ele não é invejoso, Ele não é personalista. Então, se eu estou com Ele, quem pode estar contra mim? Não há motivo nenhum para temor. Preparou o trabalho, acredite, porque vai ter auxílio no trabalho. Seja você um iniciante, seja você um experiente, seja você alguém muito pequeno, seja você alguém que tenha muitas dificuldades, se está preparado, capacitado para a tarefa, se levou a sério o negócio, vai ter auxílio, sim. Se entregue para ela. Ok. Mas também existe a ação das equipes espirituais inferiores, que às vezes não tem nada contra nós, e sim contra o projeto de Jesus. E nós somos aquele poste que está ali como aquela vela, né? Não é de idade, é de luminescência. Senão eu estou falando mal de mim mesma e eu não faria isso. Posso falar mal dos outros, agora de mim mesma eu não falo. Nós seríamos essa vela que naquele momento está incomodando. Então ele quer derrubar a vela. Também tem que ter presente isso. Não para temer, só para ter ciência. Eles estarão ali para incomodar. Eu vou deixar eles incomodar por quê? Então também tem que se tranquilizar. Se a ação está preparada, se foi produzido aqui o pensar, por que eu vou ter qualquer temor aqui? Ah, mas vai haver influência, mas vai haver. Eu tenho que ter conhecimento disso, vai haver. Mas não para temer. Aí eu preciso me harmonizar. Aí eu preciso me acalmar e tranquilo entrar em sintonia com a equipe. E aí o que vai funcionar? Inevitavelmente a prece. A harmonização do ambiente, a prece.
a importância de que nossas ações sejam precedidas da interação com o mundo espiritual superior, ou seja, com a prece. Não é uma ritualística, é uma necessidade. Não é para prestar conta para os outros. Ah, viu o trabalho da Sandra ali? A Sandra não faz prece. Não estou nem aí o que as pessoas vão achar. Eu necessito da prece. Então, eu a faço. Porque em nosso movimento está nascendo isso. Vamos iniciar trabalho sem prece. Porque prece é ritual. Não, prece não é ritual. Pode ser ritual para outras pessoas. Para mim não é. Prece para mim, Sandra, é uma necessidade. Para entrar em contato, eu preciso me colocar em contato, porque eu não estou no mesmo nível do fulano. Se eu estivesse no mesmo nível da equipe espiritual, não precisava. Estávamos sempre conectados. Mas eu tenho um nível, a equipe tem outro, eu preciso subir. Se eu preciso subir, eu preciso de um elemento que me ajude para isso. Então, a harmonização e a prece são ferramentas valiosíssimas. Para que, então, em sintonia com esta equipe, nós consigamos ascender, nós consigamos melhorar. Então, eu diria aqui, no nosso agir, nesse ponto aqui, eu diria que o grande segredo aqui é a pergunta do porquê te detens. E não se deter. Não há motivo para se deter. Porque estamos amparados pelos benfeitores espirituais. O mentor do estado de Santa Catarina, Oswaldo Mello, é ele o coordenador maior de todo um projeto. Aqui outros projetos vão se desenvolvendo para atingir aquele. A nossa tentativa é tentar entender aquele projeto e ir executando nas várias esferas que nos deixam. Bom, se o projeto é dele, então ele vai amparar. O grande segredo é saber se a gente pode dizer que está com Cristo, essa é a grande questão, e uma vez podendo, porque fez o que devia fazer, fez a sua parte, então confiar que a espiritualidade fará dela. Que a espiritualidade fará dela, não precisa ter nenhuma questão em discussão. A questão em discussão me parece que fica aqui. Foi feita a nossa? E foi feita a nossa no padrão de qualidade desejável? Naquele momento. Porque veja, nós estamos fazendo uma fala em fevereiro de 2019. Nós temos um nível de condição. No ano que vem, quando a gente se encontrar, quer dizer, não necessariamente eu, a gente aqui. Quando a gente se encontrar, nós necessariamente teremos um nível melhor. Isso é da vida. Eu não posso pretender hoje ter o nível que eu só terei no ano que vem. Mas eu tenho que me exigir ter hoje o nível que é possível ter hoje. Essa que é a questão. Então também não é uma espada na nossa cabeça. Ah, mas se não for perfeito não pode fazer. Só vou conseguir fazer a perfeição relativa quando eu chegar a anjo. Até chegar a anjo eu tenho que fazer as coisas no nível das minhas potencialidades. É tão perfeito quanto possível. É isso que é desejável, é isso que é exigível. É fazer o meu melhor naquele momento. Daqui a um mês eu posso fazer melhor que hoje. Hoje eu consigo fazer isso. E aí se tranquiliza. Por quê? Porque se eu fiz a minha parte, eu fiz o que eu tinha que fazer. E de novo com o Paulo. É uma das cenas que mais me toca a alma na história dele, é exatamente o momento em que se cumprirá a sentença, a pena de morte. O soldado, o vendo enfraquecido, porque o Paulo foi ele chegou à velhice muito prematura, ele teve uma vida entregue às intempéries, às dificuldades, à agressão muito grande. Então ele estava acabado, fisicamente falando. Quando o soldado olha que ele era um inimigo de Roma, como é que aquilo ali ia ser inimigo de Roma? Ia pôr em risco o Império Romano. O soldado fica titubeante. E Paulo percebe e diz para ele: cumpre o teu dever, porque eu já cumpri o meu. Quando a gente termina uma tarefa, o sentir desejável é esse. Estar bem consigo,
ciente de que tem que se avaliar, de que vai encontrar coisas para melhorar, e que bom que encontre, porque está se aperfeiçoando, de que tem que ser melhor da próxima vez que fizer, mas poder dizer para a própria consciência: eu cumpri o meu dever. Não há sentir melhor na vida do que poder olhar as pessoas nos olhos e ter essa consciência. Eu fiz o meu melhor naquele momento. Então, faça o que tiver que ser feito. Eu fiz o melhor que me foi possível naquele momento. E por isso se entrega para o processo avaliativo. Porque ainda que vocês observem, e podem fazê-lo, claro, com toda tranquilidade, ainda que vocês observem, agora na fala da Sandra, ela poderia ter enfocado por esse ângulo, ela poderia ter dado aquele exemplo, e a gente faça uma avaliação e vocês me tragam isso, eu estou tranquila. Vou observar, vou registrar, vou tentar fazer melhor de uma próxima vez, mas eu fiz o melhor que estava ao meu alcance. Tá? Então, em toda essa nossa, na conversa desses eixos estruturantes, este pensar, esse sentir, esse agir, essa triangulação deve nortear as nossas condutas, deve nortear a nossa ação federativa, nos vários setores a que estamos vinculados, realizando, evidentemente, sempre o nosso melhor. De nossa parte, nós desejamos que os companheiros de trabalho possam realizar ao longo de 2019 todo o desenvolvimento do projeto a que analisaram, a que estão vinculados, possam integrar-se cada vez mais no projeto maior da Federação Espírita de Santa Catarina e se tornem essas ferramentas que já desejam ser em seus corações, que já sonham na alma de serem os trabalhadores da última hora, fiéis e dedicados ao Cristo. Eu quero agradecer a oportunidade, eu quero agradecer a confiança deste momento e desejar a todos muita paz. Muito obrigada.